Camila, fala pra gente um pouco dessa pirâmide sensorial, de planejamento motor e motor de execução. Eu uso essa pirâmide porque, na verdade, é construindo blocos para aprendizagem de artigos, então tem várias coisas legais pra gente ver. Por quê? É como se fosse realmente uma pirâmide, onde a base dessa pirâmide, ela é toda sensorial. E lá no topo, lá em cima, estão as atividades com propósito, que é o que a gente precisa para as nossas crianças. Executar as atividades de vida diária, conseguir uma aprendizagem escolar adequada e um brincar dentro do esperado para a idade. Isso é o topo da pirâmide. Mas se eu tenho uma base que está instável, vamos pensar num transtorno, sei lá, vestibular. Uma criança que tem uma questão vestibular. Ela vai ter dificuldade com equilíbrio, ela vai ter dificuldade com planejamento. Se ela tem dificuldade com equilíbrio e planejamento, ela vai ter dificuldade na coordenação olho-mão. Se ela tem dificuldade na coordenação olho-mão, ela vai ter dificuldade na discriminação. Se ela não discrimina, ela não para, ela não senta, ela não presta atenção, ela não escuta. Se ela não para, não presta atenção, não concentra, ela não vai conseguir sentar numa sala de aula e tá pronta para aprendizagem, assim, do nada. E aí eu queria também trazer que o sensório, ele tá na audição, então é escutar uma música, né? Escutar uma música infantil, é escutar um ritmo, é fazer um barulho e produzir, identificar que aquilo é um barulho. Então, assim, as crianças precisam fazer barulho. Exatamente. Porque às vezes a gente fica, nossa, não pode fazer barulho, não pode ser. Não, as crianças precisam ser barulhentas. As crianças precisam escutar barulho e fazer barulho, porque é uma via sensorial da audição. As crianças precisam ver. Então, elas precisam produzir coisas visuais, identificar e rastrear. A arte do pintar não precisa ser com pincel. Com a mão que ela tá trabalhando ali a questão sensorial, ela tá vendo cores, ela tá fazendo coisas. E o toque, quando a gente fala em via sensorial, a audição, o visual, o olfato. Então, aquela criança que tá ali sentindo o cheiro do orvalho no parquinho, que tá sentindo um cheiro agradável de uma comida, tá sentindo um cheiro ruim. Hoje em dia as crianças sentem o cheiro de álcool, porque te passa o álcool na mão. Álcool. O que elas ficaram sentindo 2 anos, gente? Sentir o cheiro de álcool. Então, assim, olha o sensório. Às vezes o gosto também. E às vezes o gosto do álcool. Então, assim, e o cheiro de uma comida, o cheiro de um orvalho, o cheiro de uma chuva planta, que vai cair na terra. o cheiro de uma chuva, que delícia. E quantas memórias trazem a gente pensando assim, a gente adulto já. Veio várias na minha cabeça aqui. Várias memórias. Então, assim, com... faz parte dessa construção, faz parte dessa parte da construção cognitiva, da construção do ser. Eu falo assim, que a minha maior lembrança é o cheiro da minha avó fazendo a comida dela, sabe? O cheiro do milho da minha avó, especificamente. Então, a minha melhor lembrança da infância é o cheiro do milho da minha avó. Essas memórias, elas são carregadas para o resto da vida. Então, faz parte vivenciar tudo isso. E eu acho interessante falar, que acho que você pode até complementar melhor que eu. Toda criança, ela precisa dos estímulos sensoriais. Ela vai precisar, toda criança vai precisar ter estímulos sensoriais para o seu desenvolvimento. A TO, terapia ocupacional, a integração sensorial de áreas, ela vai trabalhar com método para organizar quando essas sensações não estão sendo bem integradas. Porque muitas vezes rola uma confusão, né, Camila? O que é estímulo, o que é integração, o que uma coisa... Ninguém é proibido de dar estímulo sensorial. De forma alguma. Eu já passei por algumas situações que eu tive que falar, não, pera lá, tô dando estímulo. Não estímulo é a vida inteira. A criança tem estímulo sensorial o tempo todo. O estímulo é para organizar. A organização acontece o tempo inteiro. Eu tô aqui, ó, puxando a minha unha, você tá nervosa. E é a minha organização. Isso é um estímulo que a pessoa tá tendo. O tratamento é diferente. Perfeito. Da aplicação do estímulo. O podcast anterior foi estimular é rotina. Porque se você coloca que você vai parar tudo para você estimular, tem alguma coisa errada. Porque o estimular, ele é constante. Tá dentro da rotina. Ele tá dentro da rotina. Então, se vocês não viram todos os podcasts que já estão no canal, vamos convidar os nossos seguidores.
Curtir. Para que curtam o canal. Se essa mensagem, se o que a gente tá falando aqui faz sentido para você e talvez faça sentido para alguma colega, para alguma amiga, para alguém da sua família, envie, porque pode estar ajudando outras famílias. E esse é o propósito da gente estar aqui, fazer com que essas informações elas saiam do ambiente, que elas saiam dos nossos consultórios, que elas saiam da sua clínica e saiam da sua clínica e saiam do meu atendimento, e a gente consiga replicar essa informação para que vocês tenham um acesso de informação de qualidade e que vocês possam fazer muita arte com as suas crianças. Sim. Porque arte, quando eu escuto alguma família, nossa, mas ela é arteira, eu falei assim, ótimo. Que bom. Porque fazer arte envolve você saber o que você vai fazer, planejar e executar. Eu vi uma arte da minha filha ontem, muito legal. A Laura corta as coisas, ela gosta muito de recortar, picotar coisa. Então, assim, sempre você vê papel higiênico, revista, tudo que ela vê de papel, ela picota. E aí, eu cheguei e ela falou assim, mamãe, eu tenho uma coisa pra você. Aí eu, me mostra. Aí eu cheguei lá, eu tenho uma arte. Aí eu, arte? Aí ela, uma obra de arte. Uma obra de arte. Então, assim, a minha filha, ela é arteira. E ela produz obras de arte. Ela, olha que lindo. O que ela fez? Ela pegou cola, jogou cola na parede, fez um formato de como se fosse um bicho, pegou esses papéis picotados, colocou em cima da cola. Ela tinha um resto de alguns brinquedos da escola, de olhinho, e ela pregou pra fazer de conta que era um olhinho. Então, assim, ela criou... Eu perguntei o que era, ela falou que era uma obra de arte, mas parecia muito um cachorro, um bicho, porque tinha os olhinhos e tinha todo um formato ali. Então, assim, como ela conseguiu, através da consciência... Ela já tem uma consciência do corpo, porque ela fez uma coisa redonda, tinha um rabo e tinha olho. Então, assim, ela fez uma arte. Sim. E dentro dessa arte, olha o tanto de coisa que ela precisou. Incrível. Ela picotou o papel, ela colou, ela trabalhou coordenação visomotora, ela trabalhou praxia fina, ela trabalhou a ideação daquilo ali, porque ela não simplesmente, ela sabia que para colar na parede ela precisava de alguma coisa. Se ela botasse só papel, aquilo ali não ia funcionar. Então ela idealizou, planejou e executou uma arte, olha aqui. Então a riqueza que esse brincar da criança traz pro desenvolvimento dela. É claro que ela teve ajuda para pedir uma coisa ou outra, mas a ideação foi dela e ela conseguiu executar. E o mais engraçado foi que ela me apresentava. Eu tenho, tipo, uma arte. Então, é isso. A palavra arte, às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, mas arte terapia? Eu falo assim, arte é terapia. Seja ela um lugar onde esteja escrito arte terapia ou uma criança arteira, uma criança que está criando o tempo inteiro, que está inventando coisa, ela está colocando em prática tudo aquilo que ela aprendeu. Então, eu acho que a gente tem que proporcionar que as crianças sejam arteiras em algum momento e que elas coloquem em muitos momentos, corrigindo aqui, e que elas coloquem em prática aquilo que elas estão aprendendo no insight terapêutico, falando aqui de criança que tem algum transtorno, que seja uma criança autista, que façam várias terapias e o que ela está colocando em prática e criatividade. E aí envolve a questão da fala, da capacidade de socializar, porque socializar é total criatividade. Porque ela tem que ter uma sacada rápida do que ela vai falar, como ela vai falar, se essa pessoa vai gostar ou não daquilo que ela falou, saber o contexto. Então, assim, estamos tendo também demanda do perfil social, do perfil da socialização, por conta das dificuldades motora, seja da dispraxia motora ou seja apenas de um atraso sensório-motor. Então, uma criança que tem uma somatodispraxia ou uma dispraxia motora ou um atraso motor, não necessariamente um transtorno, e ela chega no insight terapêutico, naquele ambiente modelado, e a primeira coisa que o TO vai fazer, ou que o psicólogo vai fazer, comportamental, ou enfim, que o terapeuta vai fazer, é uma atividade motora. Vai rolar vínculo? Não vai. Então a criança não já vai se sentir desafiado. Já vai se sentir desafiado. E o vínculo quebrou no começo ali. Porque as pessoas têm a percepção, muitas vezes, que na minha opinião é equivocada, de que o motor é o mais fácil. Que a criança já adora o motor. Eu já ouvi isso tantas vezes. Pô, então é fácil. É visível. Toda criança gosta de brincar. Supostamente o motor é o que todo mundo consegue ver. Mas assim, nem toda criança
gosta do motor. Na verdade, as crianças que a gente recebe, a maioria não gosta. Porque aquilo ali é muito difícil pra ela. Sim. E aí, quantas vezes eu já ouvi, eu chego em dia assim, não, peito é fácil, porque lá naquele espaço a criança adora correr. Nossa, agora... todo mundo gosta de lá. Fácil? Tem certeza? Nem correr um dia que um dia de corre. Então, assim, nem sempre o motor ele é o mais fácil pra criança. Nem sempre o motor é prazeroso pra criança. E nem pro adulto, né? Quem gosta de ir pra academia... Exato, exatamente. E aí a gente tem que achar o caminho para tornar aquilo prazeroso, porque se não tiver a motivação da criança de fazer, aquilo ali ela pode até pegar aquela habilidade, legal, pulou com os 2 pés. Ela vai usar isso aonde? Em lugar nenhum. Porque ela só tá fazendo ali sob demanda. Eu dei a demanda, ela faz. Eu dei demanda, ela faz. Quando a gente dá uma demanda muito acima do que aquela criança consegue fazer naquele momento, olha o desgaste que aquilo... A aversão que... Não é um desgaste, é uma aversão. Olha a aversão que aquilo ali gera. Aí, às vezes, a gente tá querendo que a criança faça um negócio que tá lá na frente, como o próprio escrever, por exemplo. Escrever. Eu odeio escrever, eu odeio lápis, nem pega no lápis. Óbvio, aquilo ali é extremamente aversivo pra ele, porque é muito difícil. É além do que ele tá podendo naquele momento. Exato. Então, a gente tem que ter o cuidado o tempo todo, obviamente, em contexto terapêutico, isso é mais fácil, porque a gente tá ali num ambiente mais controlado, normalmente com uma criança só, ou com um número reduzido de criança. A gente consegue fazer isso de forma mais fácil. Mas em todos os contextos, a gente tem que estar sempre avaliando se aquilo ali não está indo demais. Sim. É também o se colocar no lugar do outro, ou o sentido de se colocar no lugar do seu filho. Eu sempre falo assim, se coloque um pouco no lugar dele. Você acha que seria legal tal esporte, sabendo que ele não gosta? Ou já colocar no esporte coletivo, eu sempre trago, assim. E assim, eu falo muito com os pais. A criança tá lá fazendo, aí o pai tá com preguiça hoje, tá devagar. Hoje não sei o quê. Eu já botei pai pra fazer. Eu já fiz isso muito. A gente tem que fazer. Eu já fiz isso muito na ecoterapia. Na ecoterapia eu fazia isso demais. Que os pais ficavam lá. Mas por que ele tem medo? Eu amo andar a cavalo, mas pensa numa coisa que eu acho que é o esporte que mais faz execução de músculos ao mesmo tempo. Tanto que você... Pra estabilizar o corpo, pra estabilizar o corpo em cima de algo que anda. E aí... Se não experimentar, ele não tem a percepção do quanto aquilo ali tá difícil. E eu tô falando com um pai que não tem uma hipotonia, um pai que... Entendeu? E aí vem com uma criança que tem uma hipotonia, que tá lá se esforçando, fazendo. E em vez de um incentivo, vem, mesmo que não fala pra criança, tá falando comigo, mas a criança tá ali ouvindo. Olha, tá só na preguiça hoje. Não, cara, ele tá se esforçando tanto. Aí eu falo, não, mas é cansativo. E aí na primeira oportunidade que eu tenho, eu dou um jeito de botar pra fazer.